Eu posso dizer para vocês, nesse momento que acontece com muita gente. O momento da página em branco. Aquele momento que nossa criatividade dá aquela fugida, dá aquela escapulida, e a gente acaba sem saber qual o próximo passo que a gente tem que dar. Então, pensar a IA nessa perspectiva, ela é válida. Não é para ela construir para mim tudo, eu copiar e colar. Isso não é ético. Mas ela me ajudar a eu sair desse momento de apagão, no qual eu não consigo saber qual o próximo tópico que eu vou desenvolver, ou quais próximos tópicos eu posso estar desenvolvendo, ou uma ideia para uma imagem, algo do tipo. Então, nesse momento, a IA ela pode ser utilizada e ela vai nos ajudar bastante. E, claro, para outras atividades que são manuais, que a gente tem que fazer muito copia e cola, copia e cola, copia e cola, ela também vai nos ajudar, vai nos poupar tempo. Então, eu trago para vocês aqui 8 IAs, 8 recursos de inteligência artificial voltada especificamente, tirando a última aqui, o Napkin, mas o restante é tudo voltado especificamente para o campo científico, para pesquisa científica. O que é isso, Chagas? Isso quer dizer o seguinte, a base que ele pesquisa é a base científica. Não é a base normal de blogs, de site, é uma base científica. Então, essas empresas têm comprado o direito para acessar as bases dos artigos científicos já publicados, para poder, a partir dessas bases, trazer os resultados para a gente. Então, veja, ela usa por trás, por exemplo, um chat GPT da vida, só que ele treinado especificamente com a base científica. Então, isso é uma grande diferença. E aí eu só vou sair dessa tela para a gente entrar que eu vou ter agora que mostrar uma por uma. Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês é o Consensus. Ela nos ajuda a achar referências sobre uma determinada temática. Então, a gente vai lançar uma temática lá e ela vai buscar referências para lhe dar um norte. Ou seja, estou lá sem saber que tipo de artigo, de texto eu posso estar achando. Então, pode usar o Consensus que ele vai dar um caminho para a gente poder ter esse mapeamento aí de onde começar e quais artigos a gente pode estar utilizando. Deixa eu abrir ela e compartilhar a tela. Ela é bem simples, parece até a tela de pesquisa do Google. O que ela mostra aqui para a gente? Aqui eu posso botar minha pergunta de pesquisa. Detalhe, ela é gratuita, claro que a versão paga dela nos dá uma possibilidade muito maior de recurso. Aqui a gente tem a área de filtro, no canto direito inferiorzinho. Quando eu clico aqui, é aquela filtragem que a gente faz normal nas nossas bases de pesquisas. Por ano, quantidade de citação, por jornal, se eu quero um jornal com qualificação maior, uma qualificação menor, por método, se eu quero que ele faça por uma meta-análise, uma revisão sistemática, revisão de literatura. Então, que tipo de método eu quero que ele só filtre? Vamos deixar aqui aberto para tornar mais fácil, porque eu vou fazer algumas pesquisas em português mesmo. Lembrando que todas essas bases, em sua grande maioria, na língua inglesa. Então, pesquisas da língua inglesa vão trazer muito mais resultados. Mas eu fiz aqui uma pergunta de pesquisa básica, rapidona, para a gente poder usar. Então, eu vou botar aqui. De que forma o uso de celulares em sala de aula impacta o processo de ensino e aprendizagem de estudantes
do ensino médio, considerando perspectivas pedagógicas, sociais e tecnológicas. E vamos mandar ela pesquisar. E ela começa a fazer o trabalho dela. Então, ela começa a buscar textos que tenham a ver. E, claro, ela sempre traz um resumozinho. Então, veja, aqui, inicialmente, ela já traz possíveis tópicos que eu posso estar trabalhando na minha pesquisa. Distração e desempenho acadêmico, ferramenta de aprendizagem, aí façam suas adequações teóricas, recursos de aprendizagens, relações e regras, engajamento e inclusão. Então, veja que, por mais que ela seja para trazer referências, que vão estar aqui embaixo, as referências, ela traz um resumo de possíveis tópicos que existem nessas referências. E se você perceber, no final de cada tópico desse ou no meio, ele traz um número, que é justamente a referência que ele buscou. Que ele vai dizer o ano 2013, 329 citações, quem é os autores, mas você vai ter acesso ao material. Você clicando aqui nele, ele abre, vai trazer o abstract. E aí é onde está a questão do pago. No gratuito, ele não mostra, mas ele mostraria a população, o tamanho dos participantes da pesquisa. Então, ele traz algumas e traz outras citações correlacionadas a esse. Então, veja aqui. É um recurso inicialmente, claro, tem acesso ao texto completo. Você pode ver como é que faz a citação também. Você clicando aqui, ele já traz no modelo APA, que é o mais próximo que a gente tem hoje da BNT, e depois você consegue ajustar. Então, e ele já diz, é o score da revista Comunicação e Educação. Então, um score alto, quantidade considerável de citações, citações e influências, que é um parâmetro do semântica escolar que ele utiliza. Então, veja que eu posso confirmar tudo que ele está trazendo aqui e ele tem sempre qual foi o texto ao qual ele trouxe essa informação, ou seja, que ele tomou por base essa informação. Então, veja, para o gratuito, ele geralmente analisa 10 papers. Então, o que, que eu dou de dica? Use a parte gratuita. Se valer, que você acha que vale a pena, aí incorre em pagar. Geralmente, esses recursos de IA, elas possibilitam você pagar, por exemplo, só um mês. Então, estou precisando de uma coisa pontual para esse mês. Você paga esse mês, usa e depois pronto, deixa de pagar tranquilamente. Não é uma coisa, claro que quando você paga anualmente, o custo do mês ele é menor. Mas, assim, por padrão, o cartel é em torno de $20 o mês. Qualquer recurso de IA. Eu digo cartel porque todas que eu entro é isso. Então, assim, veja que o consenso ele é simples. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui do lado esquerdo as pesquisas que eu fui fazendo. Então, a que eu fiz agora com vocês. Então, ele fica guardado aqui. E ele me ajuda nesse primeiro momento, me dando algumas dicas de indicações e de alguns textos, que eu posso inicialmente já começar a ler, por exemplo, aqui, ó, um estudo observacional, ele já me diz que tipo de estudo é ele, outro estudo observacional, só teve desse tipo, não teve mais. Vamos ver se ele traz mais. É porque ele tem uma limitaçãozinha na versão gratuita. Então, assim, é um recurso interessante para que a gente já tenha uma revisão sistemática da literatura. Então, opa, vou lá dar uma olhada no texto. Então, veja, a ideia da consenso é justamente nos ajudar nesse primeiro momento, que é trazer alguns textos sobre uma determinada temática, sobre eu posso botar o tema, eu posso botar a minha pergunta de pesquisa. Você veja, eu botei uma pergunta de pesquisa e ele tentou trazer elementos que fossem dentro dessa perspectiva. O próximo, ele é mais completo. É o Sky Space. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O Sky Space, ele faz muita coisa. Vocês vão ver que ele tem muito recurso mesmo.
Opa. Deixa eu só mexer, que essa telazinha nova do Meet eu esqueci de desativar, fica aqui por cima de tudo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele tem aquela mesma coisa do consenso no início. Eu posso botar aqui a ideia da busca através de uma temática, de uma pergunta de pesquisa, ele trazer textos. Eu tenho conversar com o PDF. Então, eu posso botar um PDF aqui e conversar com ele, mas eu vou lhe mostrar depois, mais no final, um recurso que eu gosto mais. Ele tem, para você fazer uma revisão da literatura, onde ele vai buscar a melhor parte para fazer essa busca. Eu vou mostrar a parte de escrita, de tópicos. Vamos primeiro nessa parte de tópicos. Essa parte de tópicos, então eu posso botar um tópico ou a própria pergunta de pesquisa. E aí, ele vai me dar o quê? Ele vai procurar arquivos relevantes sobre a temática, tópicos relevantes dentro desses papers e vai me trazer sugestões. Quais são os tópicos que eu posso estar trabalhando? Aprendizagem assistiva por dispositivos móveis, engajamento estudantil, interação professor-aluno, gestão da sala de aula, distração digital, aprendizagem personalizada. Então, veja, aquilo que eu falei, eu estou sem ideia do que eu posso estar abordando no meu texto. Então, eu posso usar esse recurso de IA para que ela me dê um direcionamento. Integridade acadêmica. Então, ele vai ver vários tópicos, ele vai estar mostrando aqui para a gente. E, para cada tópico, ele já traz uma explicação e uma citação de um texto, do texto ao qual ele se baseou para sugerir esse tópico. Então, você vê que todos vão ter, aqui ele tem 3. Então, aqui eu tenho mais de uma citação, tenho 3 citações. Lembrando, todas essas são artigos científicos. Então, veja, todos esses recursos que eu estou mostrando para vocês, eles trabalham com base científicas, aquilo que eu falei para vocês. Então, o Skyspace, ele é muito legal por isso. Claro, quando eu for para a versão paga, eu vou ter uma possibilidade maior de recurso que ele vai me trazer, de quantidade e até de qualidade, posso dizer assim. Revisão da literatura. Eu já tinha feito aqui, mas vou fazer de novo. A mesma pergunta, eu vou botar aqui. Aqui, no caso, ele só traz 10 na versão gratuita. Mas veja, já é um início. Ele vai trazer textos relacionados. Veja que ele faz a mesma coisa do consenso. Traz alguns tópicos que eu posso trabalhar, ou seja, algumas ideias que eu posso estar trabalhando, e já me traz os textos. A grande vantagem do Skyspace para o consenso é essa parte aqui, para uma revisão de literatura. Veja, eu tenho aqui na coluna o texto, o paper, depois insights, e eu posso acrescentar, eu quero que você acrescente uma sumarização do abstract, mais uma coluna. Ele botou mais uma coluna. Ele sumarizou o abstract de cada um. Eu quero saber o método utilizado. Ele vai trazer, vai mostrar o método utilizado de cada artigo. Por exemplo, esse primeiro analisou 60 artigos do banco de dados Journal Citrus Report. Então, eu já sei que é uma revisão de literatura. Metodologia de revisão sistemática. Então, veja aqui, a vantagem dele é que eu posso adicionar, quero ver as conclusões, os resultados. Quero ver as contribuições, as limitações. Então, veja, é uma revisão sistemática que a gente faz a partir de uma temática ou de uma problemática de pesquisa ou um tópico de pesquisa. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, porque ele acaba escondendo. Quando a gente amplia muito, ele... Então, eu posso apagar, ele volta para cá, posso botar de volta, posso...
Então, o que eu acho muito legal dele é justamente isso. E aqui eu posso exportar para em formato CSV, que eu posso trabalhar ou no próprio Excel, ou BibTeX, que eu posso usar em qualquer gerenciador de referências, tipo Mendeley ou qualquer outro. Então, eu posso lá importar no gerenciador de referência, ele já vai importar todas essas referências. Ou eu posso marcar, não, só quero a 2 e só quero a 5. Ele só vai exportar 2 e a 5. Ah, eu quero todas, eu exporto toda. Eu quero ver só quem tem acesso aberto, que tem PDF, que tem acesso aberto. Então, você faz filtragens aqui dentro do escopo da pesquisa que você está querendo executar para o levantamento desse referencial teórico. Então, revisão de literatura que ele tem. Conversar com o PDF, eu vou mostrar outro recurso. Parte de escrita. Aqui é onde mora a tentação. Então, cuidado, pelo amor de Deus, sejam éticos. Então, iniciar a escrita, essa parte aqui dele eu não usei especificamente, mas é basicamente igual a outras que a gente utiliza. Chagas, o que você utilizaria? Deixa eu pegar um texto aqui, porque eu acabei esquecendo de selecionar um texto, mas eu tenho. O que você utilizaria desse recurso da escrita que não infringisse a questão ética para a pesquisa científica? Então, eu vou pegar aqui um texto que eu já tinha selecionado para outra situação. Vou botar aqui é o editor de texto normal, copiei e colei o texto. Vocês vão ver que ele entrou aí normal, tranquilo. O que é legal aqui que eu acho? Você seleciona o texto, ele lhe dá as opções, claro, de formatação, mas tem essa aqui de citação. Quando você bota citação, o que ele vai fazer? Ele pegou aquele pedaço do texto que eu selecionei e ele vai buscar referências científicas que podem ser utilizadas como referência daquilo que você escreveu. Veja, ele não está trazendo o texto, é o contrário. Eu escrevi, não lembro onde eu li isso. Não lembro, ele vai trazer, por exemplo, eu posso usar isso aqui. Aí, fake news, tem a ver aqui. Eu estou falando produzir fake news, curso da IA. Então, ele trouxe esse texto. Então, veja aqui, ele me traz uma citação. E lá no final, ele bota a referência. Claro, enquanto pesquisador, eu tenho que ir lá confirmar se esse texto, de fato, ou eu posso botar esse texto e conversar com ele em outros recursos de IA, para ver se o que eu falei aqui, eu posso usar ele como referência. Então, eu acho isso muito legal quando a gente tem a situação que a gente não lembra ou acabou começando a escrever e não tem de onde tirar a referência. Mas lembrando, a parte ética está em conferir. Não sei se está dando para vocês perceberem, o cursor está após a referência. Ele acabou. Está após a referência. Se eu dou... Deixa o cursor lá um pouquinho, ele mostra uma possibilidade que está em cinza bem claro. E ele diz, se você aceitar a sugestão, aperte Tab. Aí é a tentação. Aí aquele do lado direito já dizendo, aperte, aperte, vá. Ninguém vai ver, não. Cuidado, pessoal. Essa produção é a IA que está fazendo, não é você. Chaga, se eu pegar esse texto para ter uma ideia, pode até ser. Mas a escrita, essa, se eu apertar um Tab aqui, ele aceitou, que foi justamente esse momento aqui que eu vou deixar em negrito. Isso foi ele que construiu a partir da minha escrita anterior. E veja, se eu deixar o cursor lá parado um pouquinho, ele já propõe outra coisa. Então, essa é aquela partezinha que eu disse que a tentação é grande. Então, usem de forma ética. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que tipo de recurso a gente pode estar utilizando para nos ajudar durante o nosso processo de escrita. Se eu colocar aqui a barra, como ele diz aqui, pressione a barra para comandos, eu posso pedir aqui para ele sugerir outlines, que são o quê? Esboço, tópicos.
E aí eu digo sobre o que eu quero que ele diga esses tópicos. Deixa eu só pegar esse aqui foi IA, inteligência artificial na educação. Então, vamos supor que eu quero ideias de tópicos sobre inteligência artificial na educação. Aperto aqui e aí ele vai fazer o trabalho dele. Foi o que ele fez. Inteligência artificial na educação, o papel da IA na aprendizagem personalizada, ferramentas baseadas em IA para educadores, desafio e considerações éticas da IA na educação, estudo de caso, implementação bem-sucedida da IA nas escolas. Ele começa a nos dar ideia. Isso dá para a gente fazer. Que é aquela folha em branco, que de repente eu estou sem ideia de que tópico ou que temática eu posso estar. De repente, até para construir inicialmente o meu artigo científico ou o meu texto. E aí ele pode me dar algumas ideias e a partir disso eu dizer, não, essa é legal, implementar, ajustar, tirar uma parte, colocar alguma coisa nossa. Como eu disse, trabalhar questões conceituais, por exemplo, não usaria aqui ferramentas. Então, mas essa parte dele dar ideia, você veja que ele dá. E até aqui, conclusão, o potencial da IA para transformar a educação. Então, ele dá meio que uma estrutura que você poderia estar construindo um texto sobre introdução à inteligência artificial na educação. É a melhor estrutura? Não vou julgar aqui agora. Cabe a cada um, não gostei dessa estrutura. Então, e aí, de repente, pegar essa estrutura, levar para um chat GPT, para um Cloud, para o Gemini, e pedir para que ele traga uma melhoria na estrutura do texto, por exemplo. Ele sugira uma estrutura melhor. O que é que eu gosto muito de fazer? Eu peço para ele criticar. Até o que ele faz. Critique o que você fez e diga, me explique o porquê você está criticando e por que eu deveria mudar. Ou seja, eu faço com que ele tente me convencer. Primeiro, ele criticar aquilo que ele fez ou que foi feito por outro IA e que ele tente me convencer que eu preciso fazer aquela mudança. Porque é nesse convencimento que eu vou tentar entender como é que ele pensou para me propor algo. Então, assim, nessa situação, eu não vejo problema como ideias que poderia ser conversando com um colega. Um colega poderia dar algum desses tópicos para você estar desenvolvendo. Então, assim, nesse sentido, o Skyspace, ele ajuda. Então, evitem, pensando de forma ética, a parte que ele cria o texto por si só. E cuidado, porque esse texto ele é mapeado e pode ser classificado como sendo um texto criado por IA. Parafrasear também, tentem evitar. Por quê? Porque ele vai pegar o que está escrito e vai reescrever, mas é ele reescrevendo, não é você reescrevendo, com base no que você leu. Então, tenta evitar, porque a tentação é grande. Ele tem aqui outros recursos que no momento, eu acho que não dá para estar mostrando, por exemplo, PDF para vídeo. Eu só vou clicar aqui para vocês verem o que é. É isso aqui que está acontecendo. Ele pega um PDF e ele vai criar um vídeo explicando o PDF, o artigo científico, por exemplo. Só que aqui ele faz, se eu não me engano, com textos seus, da própria pessoa. Então, você grava alguns minutos de vídeo e a partir desses minutos de vídeo ele gera um avatar seu para explicar aquele texto. É uma proposta interessante, mas visualmente eu não achei tão agradável, não. Então, Skype Space, você tem essas possibilidades, revisão da literatura, onde você vai buscar os textos, você tem trabalhar com tópicos, até dentro do AI-Write também, o tópico. Geração de citação, então você pode ajudar, mas lembrando que aqui o mais próximo que ele traz para a gente é a APA, na 7ª edição, que a ABNT atual está muito parecido com a APA, então não tem a ABNT, não procurem que não vai ter IA desenvolvida por americano que vai falar da ABNT, mas você pode usar a APA e depois pedir para o chat GPT, para o Gemini, para o Cloud, transformar ele no modelo da ABNT. Como é que funciona aqui? Aqui eu posso botar o título ou a URL, por exemplo, eu vou pegar aqui algum que ele dá de exemplo. Vou pegar esse aqui. Ele busca as informações e gera do lado direito como é que deve ser a citação a partir. Então, ele já traz aqui como é a citação no formato APA. Então,
Ou você pode também adicionar manualmente. Então, lembrando que aqui é uma forma, como existem outros recursos, como aqui já tem aqui dentro, eu quis mostrar para vocês.